Olá e seja bem-vindo a mais uma aula, e nessa aula a gente vai falar sobre os eventos e as propriedades padrão de um evento, tá? Então, as propriedades internas padrão de um evento. Então, por exemplo, isso é uma coisa que acontece muito, e eu vejo muitos programadores quebrando a cabeça com relação a isso. Por exemplo, eu tenho um formulário aqui e eu tenho um botão de enviar. Tá? Então, o formulário está aqui, eu posso digitar alguma informação e enviar meu formulário, né? Até aí, tudo bem, nada demais. E agora eu vou adicionar, por exemplo, um evento de clique no meu botão enviar para ele mostrar o nome embaixo aqui, por exemplo. Eu digitei o nome, quando eu clicar em enviar, ele vai dar um alerta com o nome que eu digitei, alguma coisa desse tipo. Então vamos fazer isso. A gente vai selecionar o nosso botão, que tem o ID botão. Então, ID botão, bind click, function, né? Então, vamos adicionar um evento de clique. E o que é que esse evento de clique vai fazer? Basicamente, ele vai primeiro pegar o texto que foi digitado aqui. Então, vamos botar um ID nome. Tá? Tem outra forma de selecionar um texto de input, mas por enquanto vou te passar o ID nome, val, né? Você já aprendeu sobre isso. Temos aqui o texto na variável txt e agora vamos dar um alert txt, ok? Então fizemos um evento de clique que vamos pegar o nome e dar um alert. Até aí maravilha, né? Então vamos atualizar aqui. Atualizamos e vamos botar Boniek, por exemplo, e clicar no botão enviar. Cliquei, ele deu o alerta, e vou dar o OK no meu alerta, e ó, você veja que ele enviou o meu formulário. Ou seja, ele fez a ação de clique que eu criei aqui, mas ele enviou também o meu formulário. Eu não quero que ele envie, eu quero que ele só apareça o nome aqui e não envie, né? Para fazer isso, eu preciso acessar uma propriedade interna do meu evento. Então, para isso, ele sempre é enviado como o primeiro parâmetro do meu function aqui. Então, eu ponho i, normalmente a gente põe uma letra só, tá? Que aí eu vou conseguir acessar a propriedade interna desse evento. E o que é que eu quero fazer com essa propriedade interna? Eu quero que, ao clicar no botão de submit aqui, ele pare qualquer coisa nativa que ele for fazer, como, por exemplo, enviar o formulário. Depois que ele parar a função nativa, aí eu vou e executo o que eu quero executar, ok? Porque se eu não parar a função nativa de clique desse botão Submit, ele vai executar o que eu quero, mas também vai enviar o formulário, ok? Então, para fazer isso, eu vou acessar o i, ponto, e eu vou utilizar a função original, a função padrão, chamada preventDefault. Tá? O que é que essa função vai fazer? Eu só executo ela aqui. E o que ela vai fazer é simplesmente prevenir a ação padrão desse objeto aqui, que no nosso caso é enviar o formulário, né? Então, fazendo isso, ele vai prevenir, né? Ele vai suprimir a ação original e eu vou executar o que eu quero depois disso. Então vamos testar? Atualizando. Só atualizar aqui sem enviar. Então, Boniek, e eu vou apertar no botão enviar. Apertei, ele apareceu aqui normalmente, e quando eu der OK, ó, ele continuou aqui. Ou seja, ele não enviou o meu formulário. Tá? Então, o meu preventDefault, ele fez justamente isso. Tá? Eu também tenho outras propriedades, como por exemplo, eu quero que ao clicar, eu vou dar o preventDefault só para ele não ficar atualizando a página. E depois disso eu vou dar um alert em qual evento que foi esse que aconteceu. Eu tenho como saber qual evento que aconteceu aqui dentro, né? Então, e.type. Ok? Então, quando eu atualizar, posso digitar alguma coisa aqui ou não, e vou clicar. Então, ó, ele me falou que foi um evento de clique e ele não enviou o formulário.
tá? Por causa do prevent default, tá? Então, ó, evento de clique. Ou seja, eu posso adicionar, eu posso transformar isso daqui em uma função real fora do meu jQuery e passar ela como parâmetro. Por exemplo, ó, evento do botão. Tem a variável i, recebe aqui, né? E eu vou fazer isso daqui, prevent default e o alert e type. E aí, como é que eu vou fazer aqui? Em vez de eu definir a função aqui dentro, eu vou somente passar o nome dela, evento do botão. Ok? Então, ao dar o clique, ele vai executar essa ação e eu vou adicionar outros eventos com a mesma ação. Por exemplo, mouse over, ele vai executar uma ação, que vai ser a mesma ação de clique. Então, vamos ver como funciona isso na prática. Vou passar o mouse. Olha lá, mouse over, foi o tipo de ação que ocorreu. Mouse over. Se eu apertar, clique. Ok? Então, aqui eu consigo identificar qual foi o tipo de ação que ocorreu. Tem outros elementos, como por exemplo, deixa eu remover aqui, como por exemplo, qual foi o elemento mesmo que aconteceu a ação. Então, uma das formas de eu acessar o próprio elemento é através do this. E outra forma é através do i.target. Isso daqui vai me retornar qual elemento foi, ó, console.log e target. Esse console.log vai imprimir aqui no meu console aqui, tá? Então, ó, esse é o elemento que ocorreu a ação ocorreu nesse elemento aqui, ok? É a mesma coisa eu dar um this. Ó, quando eu clicar, ele também vai mostrar qual foi o elemento que ocorreu a ação, ok? Então, beleza. Próximo passo agora, vamos para a nossa próxima aula.